Sejam todas e todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar um tema muito polêmico, um tema que bombou essa semana lá no meu Instagram, que é o tema e a saúde mental do professor. Como é que anda essa saúde mental do professor, não é verdade? Porque foram muitas transformações. Eu não sei, assim, em um ano, ou um pouquinho mais de um ano, a gente saiu da sala de aula e de repente a gente entrou numa sala de aula online, uma coisa que a gente nunca pensou na nossa vida. Como é que é isso? Professora do jardim da infância no online, professora da educação fundamental no online. É muita loucura. E foi uma transformação muito grande, de repente, todo mundo em casa. E de repente você era mãe, você era não, você é mãe, e você é professora, e você tem que dar aula, mas você tem que dar assistência ao seu filho, que também está tendo aula, não é verdade? E uau, foram muitas coisas que aconteceram que deixaram a professora realmente sobrecarregada, que deixou a professora realmente muito cansada. Mas uma coisa que eu vi conversando com as minhas alunas e também conversando com as professoras que eu conheço, é que as professoras que já estavam mais bem estruturadas dentro da sua sala de aula, que tinham mais clareza no seu trabalho, elas se prejudicaram, vamos dizer assim, menos. Porque eu sei que tem muita gente que trabalha em escolas que não tem uma estrutura tão legal, ou que, pior ainda, tem um diretor que de repente não colabora, que faz bullying, que além de não te dar uma assistência, além de não ajudar, atrapalha. Isso também acontece. E a gente tem aquele clássico de sempre, que são as nossas salas de aulas completamente heterogênea, que a gente tem criança, tem de um tudo dentro da nossa sala de aula, na verdade. A gente tem aquelas crianças que vêm de famílias completamente interessadas, que participam e que trazem para a gente que dão apoio, né, para essa criança dentro de casa, e a gente tem aquelas crianças que os pais são completamente ausentes, ou por desconhecimento, ou porque eles também estão sobrecarregados. E a gente que está na sala de aula, a gente tem que lidar com tudo isso. E tudo isso sobrecarrega a gente, e tudo isso faz com que a gente fique muito cansado, faz com que a gente tenha bastante estresse, realmente no nosso dia a dia mesmo, na nossa rotina de sala de aula, não é verdade? Porque quando você para pensar, você se pergunta: como é que eu dou conta de uma sala de aula onde tem tantas crianças tão diferentes uma da outra? Como é que eu faço para que eu consiga realmente desenvolver cada criança que está aqui, não é verdade? E hoje eu vou trazer aqui algumas dicas que eu aprendi nesse caminho dessa minha história, porque mesmo antes, que quando não existia pandemia, existiam diretores e diretoras que fazem bullying com os professores, né? Pelo incrível que pareça, não sei, existe ali um momento em que a pessoa não vai simplesmente com a sua cara, falando português bem claro, é isso. A professora,
a diretora não simpatiza com você, ou a sua coordenadora, o seu colega de trabalho, você, de alguma maneira, os anos vão passar, ou você começou nova nessa escola, e você, por algum motivo, você não consegue se adaptar com essas novas professoras ou nessa nova escola, ou de repente você já trabalha faz anos nessa escola e a diretoria mudou e do dia para a noite apareceu uma pessoa que ela não gosta de você e a gente sabe que por algum motivo bizarro as pessoas não te respeitam, as pessoas deixam o profissionalismo completamente de lado e elas focam no pessoal. E a partir daquele momento, ela está decidida a fazer da sua vida um inferno. Isso já era antes de pandemia. Eu mesma já passei por isso na minha vida escolar, que foi quando o meu diretor, que era um querido, se aposentou e de repente, não mais que de repente, entrou uma nova diretora que ela não gostava de 80% das professoras que trabalhavam lá. Então, a partir desse momento, ela queria fazer uma escola com a cara dela e todo mundo que não se encaixava no perfil dela, ela fazia a vida desta pessoa um inferno. E no caso, fui eu. Então ela me olhou, eu e outras, né? Que depois, porque o mundo gira, né? E fazendo o curso de capacitação, eu fui encontrando as professoras que trabalhavam comigo nessa escola. E daí as professoras vinham falar para mim: não, Dani, você foi a primeira de muitas. Ela falou assim: depois ela foi indo uma por uma e ela foi eliminando todo mundo que para ela era inimigo dela, entendeu? E assim, é assim. E eu sei que ainda calhou de que eu ainda estava no começo da minha carreira na escola aqui na Suíça, né? Não sei se você sabe, eu trabalho aqui na Suíça, estou falando com você diretamente aqui da Suíça, e nesse momento que eu estava bem no comecinho da minha carreira escolar aqui, eu já tinha trabalhado no Brasil, tudo, mas aqui a gente trabalha é diferente do que no Brasil. Então, quando a gente está no começo, a gente ainda está tentando entender, né? Mas eu estava indo pelo bom caminho. Eu tinha um diretor que super ajudava. E eu tinha umas pessoas que trabalhavam comigo que super me apoiavam. Então, isso ajuda muito quando a gente está começando. Mas aí, como eu disse, chegou a diretora que resolveu que ela ia fazer uma limpeza geral em todo mundo que ela não gostava e eu fui a primeira. Então a escolhida foi você. E ela começou a me sabotar. E ela começou a falar mal de mim para os outros professores. E eu entregava os relatórios e ela falava que eu não entregava. E daí ela perdia. Não, gente, você não está entendendo. Assim, o inferno que aquela mulher fez na minha vida. Então, assim, isso acontece independente de pandemia. E o que eu aprendi nesse meu tempo nesse meu mais de 20 anos de carreira que eu tenho na sala de aula é que a melhor coisa que você faz, e agora fica a dica do ano da vida. A melhor coisa que você faz é focar naquilo que você tem controle. Eu não tenho controle se a minha diretora vai mudar ou não vai mudar, porque eu não tenho controle, entendeu? Que nem eu falei, no meu caso, o meu diretor, que era um querido, que era tudo de bom, ele se aposentou. E daí veio uma nova diretora. Eu não tenho controle sobre isso, entendeu? Mas eu tenho controle sobre a minha linha pedagógica. Eu tenho controle sobre a minha carreira de professora. Isso eu tenho controle. Então, o que que eu fiz? Eu falei assim, como eu sempre fui assim, na verdade, eu sempre foquei nisso por dois motivos. Um, pelo fato de já me proteger de eventuais bullying de diretora,
Porque a minha mãe também é professora, o meu padrasto é professor, eu tenho muita gente na minha família, muitos primos, muitas primas e tios. É praticamente um karma na nossa família ser professor. Então eu sempre escutei. Então eu sempre soube que um belo dia, independente de pandemia, independente de crise no país, um belo dia a vida faz assim, ó, vruf, e muda a direção, e muda a coordenação, e de repente você, por algum motivo, não se encaixa mais lá. Então, esteja preparado, foca naquilo que você tem controle. E o que a gente tem controle é sobre o nosso conhecimento, a nossa capacitação e de estar sempre fazendo o melhor com aquilo que a gente tem. Então, o que eu fazia? A melhor coisa que eu faço é estar sempre com as intenções pedagógicas bem claras na minha cabeça, eu saber exatamente qual é o meu papel de professora aqui, porque se por algum motivo eu não me encaixar mais nessa escola, ou essa escola não se encaixar mais na minha vida, eu tenho ferramentas para procurar um outro trabalho, para procurar numa outra escola. Então, eu posso chegar numa outra escola segura da minha capacidade, segura do meu trabalho e segura daquilo que eu estou fazendo. Então, essa é a dica que eu deixo para todo mundo que está se sentindo neste meio tempo super sobrecarregado, que não tem apoio da diretoria, que não tem apoio da escola. Isso pode acontecer tanto agora, neste momento de pandemia, que foi assim uma mudança radical do dia para a noite, sem ninguém esperar, como num momento de crise que acontece na vida ou num momento de mudança. Então, foca naquilo que você tem controle. E a gente tem controle naquilo que é a nossa profissão. Então, se você é professora, se você é profissional da educação infantil, esteja bem atenta à nova legislação, esteja bem atenta às suas intenções pedagógicas, ao seu planejamento. Por quê? Porque assim você vai ter qualidade de vida. Porque quando você tem segurança naquilo que você faz, você simplesmente você pode não tem para ninguém, sabe assim? Se vem a coordenação e a coordenação pede para você o seu planejamento, tá lá o seu planejamento pronto, porque você sabe o que você está fazendo, você sabe aonde você quer levar aquelas crianças, você tem controle na sua sala de aula, que aquilo é o seu métier, né? É aquilo que você sabe fazer. Aquilo que é a sua parte do combinado, ter controle da sua sala de aula e levar essas crianças, que nem no nosso caso, que é de trabalhar com as crianças do terceiro período, né, da educação infantil, que a gente está preparando essas crianças para uma alfabetização de sucesso, então a gente já está dando todas as ferramentas que ela precisa, então a gente está lá e a gente está fazendo. E qual é o tema que é do século 21, que não tem para ninguém, que a BNCC traz, que é que a gente tem que realmente trabalhar e que a gente não tem tanta experiência assim na nossa vida, mas que a gente tem que trazer para os nossos alunos, é a inteligência emocional. Desenvolver as competências socioemocionais nas crianças, nos nossos alunos, se você realmente quer ser essa professora, esse profissional, que não vai estar mais cansado, que não vai sentir mais sobrecarregado, que não vai mais se sentir pressionado pela direção ou pelos superiores e não saber como sair disso, né? Porque, que nem eu falei, se você tem as ferramentas certas para trabalhar e você está mostrando as ferramentas, que era o que acontecia quando eu estava trabalhando nessa escola que a diretora não gostava de mim.
E eu podia fazer o que eu quisesse. Eu podia fazer o que eu quisesse, que tudo que eu fizesse não estava bom para ela, entendeu? Mas eu tinha consciência de que eu sabia aquilo que eu estava fazendo. E eu tinha consciência e eu tinha segurança de que eu estava certa profissionalmente. O único problema é que ela não era profissional. Ela levava aquilo pelo lado pessoal. Então, eu não tinha por que mais eu trabalhar com essa pessoa. Mas eu tinha ferramentas e eu tinha segurança para ir procurar uma escola melhor, que é onde hoje a escola que eu trabalho. Eu já trabalho lá já faz quase 10 anos, entendeu? Porque isso é que eu quero que você entenda e que você leve para sua vida. Se você está se sentindo sobrecarregada, se você está trabalhando num ambiente onde você não é valorizada, não leve isso pessoal, porque de repente é só porque por algum motivo os seus superiores não vão com a cor do seu cabelo. Isso não tem nada a ver com a sua qualidade de trabalho. Trabalhe bem como você está fazendo e você vai poder escolher aonde você vai trabalhar. Então, que eu tava, como é que era o que eu estava falando agora para você? E por que será que a educação socioemocional, por que desenvolver a inteligência emocional vai fazer com que você se torne um profissional disputado por escolas? Por que será que isso vai acontecer? Em primeiro lugar, porque, como eu já disse antes, tem dois motivos bem importantes que a educação socioemocional ajuda você. Ela ajuda a gente a desenvolver as competências que as crianças vão precisar para o futuro. Você vê, hoje em dia, os adultos que estão hoje vivendo neste momento de crise muito intensa, de crise onde tudo mudou muito rápido com essa pandemia. E quando acontece um momento assim, a gente precisa ter ferramentas que a gente consiga lidar com essas situações tão radicais e tão diferentes. E que a gente, falando português bem claro, que a gente não surte, que a gente não pire na batatinha e que a gente consiga lidar com situações de crises, seja ela qual for. E a gente não teve isso, a gente não aprendeu isso na escola. Porque a inteligência emocional, ela é um tema relativamente novo. E você trazer a inteligência emocional para dentro da sua sala de aula, num jardim da infância, é mais novo ainda. E tem muita gente que ainda está se sentindo bem insegura nesse quesito. Eu sei das minhas alunas e eu conheço muita gente que já fez bastante cursos de capacitação sobre a BNCC, e daí eles falam das competências, daí eles falam das interações, e falam das brincadeiras, e falam, mas e como é que eu ponho isso na prática? Como é que você desenvolve a inteligência socioemocional dentro da sua sala de aula? Por onde você começa? Como é que você introduz? E por que que você vai fazer isso? Você vai fazer isso só porque consta no protocolo? Eu vou te contar e vou te falar uma verdade. Independentemente de ser ou não obrigatório, porque está na legislação, eu recomendo fortemente que você comece a introduzir a educação socioemocional o mais rápido possível dentro da sua sala de aula. Por motivos óbvios de estar dentro da legislação e de você ter uma ferramenta que nem eu te falei, que é
que faz você ser uma professora capacitada para, quando acontecer de você estar trabalhando num local onde você não for reconhecida, você ter as ferramentas que você precisa para ir procurar um outro trabalho para você. Para você sair deste lugar onde você trabalha com uma direção que não te apoia, onde você trabalha num lugar onde a coordenação não te apoia, você poder pegar o seu banquinho e sair de mansinho e ir trabalhar numa escola onde você seja valorizada por aquilo que você é capaz. Então, já começa daí que você ter domínio da inteligência socioemocional, ter domínio de como ter a BNCC, que é a legislação, dentro do seu planejamento, isso é um dos pontos muito importantes que vai ajudar você a não se sentir sobrecarregada, que vai ajudar você na sua saúde mental. Então, isso é uma coisa. Outra coisa que vai acontecer muito mágica quando você começar a introduzir e inserir a educação socioemocional dentro da sua sala de aula é que os seus alunos, eles vão ter mais, eles vão ser autônomos. Você vai conseguir introduzir, você vai conseguir dar as ferramentas corretas para essas crianças conseguirem gerenciar os conflitos que acontecem sozinhos. Conflitos que acontecem na hora que as crianças vão brincar no parquinho. Conflitos que acontecem na hora que a criança vai brincar sozinha ali na hora da brincadeira livre, né? Porque faz parte da educação infantil, a gente sabe, as brincadeiras e as interações. Porque as crianças de 4 a 6 anos, elas aprendem ainda elas ainda estão na educação infantil e elas aprendem muito por forma de brincadeira. Então, é expressamente importante que as brincadeiras tenham uma intenção pedagógica. Se a brincadeira não tem uma intenção pedagógica, se você não sabe aonde essa brincadeira vai levar, então você está na escola de brincadeira marcando bobeira, né? Daí, quando chega uma hora de crise que você tem que encontrar ali um trabalho novo, e você aparece, que nem eu contei, um diretor que não vai com a tua cara, e daí você não consegue se livrar daquele lugar do inferno, do lugar de Satanás, entendeu? Então, você já está marcando o toco aí. Quando você traz a educação socioemocional, a inteligência socioemocional para dentro da sua sala de aula, você vai ajudando as suas crianças a ter as ferramentas, e isso vai de gerenciar, por exemplo, conflitos sozinhas. Ou de você dar as estruturas primeiro para as crianças conseguirem entender a importância, vamos dizer, das regras. E você dando essa ferramenta para elas, elas têm autonomia para usar, ou seja, elas vão usar quando aparece ali o perrengue, elas já sabem como usar, porque você deu uma ferramenta e elas sabem como usar. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo bem simples, que é a gente tem lá no parquinho, a gente tem duas balanças para 30 crianças. Você acha que dá briga? Quase que não, né? Quase que dá pouca briga, né? Todo dia sai briga quem quer entrar na balança. Quer dizer, todos os dias sairiam brigas se a gente não tivesse as nossas regras de convivência bem claras. Então a gente conversou no caso eu conversei com as crianças e a gente fez as nossas regras. Então a gente tem duas balanças, 30 crianças, tá difícil. Então a gente tem a nossa regra. Quando a criança está se balançando e a outra quer ir, o que, que ela faz? Ela vem para mim e fala: eu quero ir na balança e ela não sai. Não, porque senão, já pensou? Faz as contas. Duas balanças, 30 crianças, 28 crianças.
Atrás de você? É porque ela não saiu e eu quero ir, ela já está há muito tempo. Eles falam assim, né? Não, a gente simplesmente tem um combinado, tem a nossa regra. Ah, você quer ir? Então você vai lá, você conta até 20. Então daí a gente já está treinando lá, nossa amiga matemática. E depois que contou 20, daí é a sua vez. Eu não sei contar até 20. Então conta 2 vezes 10. Você conta 10, daí quando se acaba, você conta outra vez até 10. Quando a criança ainda tem 4 anos, né, de 4 para 5, no comecinho do ano, ela ainda não sabe contar até 20. E daí ela conta, então a gente fala, então conta até 10 e depois 10. E daí a criança faz, e daí dá certo, daí a outra já sabe. E daí no final isso acaba virando uma brincadeira. E isso vale para qualquer coisa. A gente também tem 2 bicicletinhas para 30 crianças. Então, não tem como eu ter 30 bicicletas. Não vou, não existe ter 30 patinetes. Não existe. A gente, inclusive, não é a ideia da escola, não é verdade? Inclusive, não é a ideia da escola que tenha 30 patinetes, um patinete, uma bicicleta para cada criança. Não, porque, inclusive, a ideia da escola é que as crianças aprendam a dividir, aprendam a esperar. Agora, como é que você vai ensinar isso para suas crianças? Como é que você vai introduzir isso de uma maneira que não fique como eu, eu estou mandando porque eu sou o professor e eu sei, e sim de uma maneira que a criança entre na cabeça dela e ela perceba que aquilo é. Ela entenda a razão pela qual aquela regra existe. Ela entenda a razão, a existência da gente e daí a importância da gente resolver um conflito conversando e não agredindo, que todo mundo ganha, não é verdade? Outro motivo que eu vejo que as pessoas estão se estressando bastante dentro da sala de aula, além daqueles que a gente não tem controle, tem coisa que a gente tem controle, tem coisa que a gente não tem controle. Então, eu não tenho controle se o meu diretor vai se aposentar e vai entrar uma diretora que não vai com a minha cara. Isso acontece, gente. Isso acontece aqui na Suíça, isso acontece no Brasil, isso acontece hoje, acontece na época da pandemia, acontece sem época de pandemia. Isso acontece. Ou a equipe vai mudando, e quando você vê, a maioria das pessoas dos seus colegas de trabalho que estão do seu lado não são mais. Não compartilham mais da mesma ideia que você, não compartilham mais da mesma cultura, e você virou um patinho feio ali. E aquilo começa a virar um estresse na sua vida. E aquilo começa a te estressar de uma maneira que você começa a perder qualidade de vida na sua família. Você começa a perder qualidade de vida na sua vida particular e na sua vida profissional. Então, você também tem que ter as ferramentas. O melhor que você faz é focar naquilo que você tem controle. Você tem controle sobre os seus conhecimentos, sobre as suas capacitações. Então, esteja sempre atenta ao que está acontecendo, saiba como. Por exemplo, agora a gente sabe que desde o ano passado, de 2020, a BNCC ela é obrigatória. Todas as escolas tiveram um tempo para começar a introduzir, agora acabou esse tempo. Agora a gente tem que estar lá. Nosso planejamento tem que estar alinhado aos campos de aprendizagem, aos objetivos, aos campos de experiência, aos objetivos de aprendizagem,
A educação socioemocional, ela não é lenda, ela é um fato que tem que fazer parte. E se você quer estar bem preparada para se proteger das crises que acontecem, se você não quer mais ser uma professora estressada, se você não quer mais ter e se sentir sobrecarregada, eu aconselho você fortemente a se capacitar e a desenvolver a inteligência emocional, a inteligência socioemocional dentro da sua sala de aula hoje. E parece um bicho de sete cabeças, mas não é. E não é por quê? Porque eu já trabalho com esse tema já desde 2014. Então, eu já comprovei, já provei, testei e comprovei que dá para fazer isso com as nossas crianças de 4 a 6 anos, tranquilamente, porque elas já têm bastante noção de social, porque o nosso social, a nossa vida social já começa dentro da sala de aula, onde a gente tem 12, 15, 20, 30 crianças. E todo mundo tem que estar lá. E a gente tem 20 crianças, como diz aqui na Suíça, a nossa paisagem é bem colorida, né? A gente tem no nosso, no nosso jardim, a gente tem flores de todas as cores, não é verdade? E a gente está aqui para isso, para trabalhar com todas essas flores que tem todas essas cores e cada uma tem a sua necessidade. E é o nosso papel como professor ajudar essas crianças. Então a gente tem que trazer dentro do nosso planejamento intenções pedagógicas onde o brincar, que é a maneira como a criança nessa idade aprende, que além do brincar ele ser um direito, é um direito da criança, né, que está lá na Declaração Internacional dos Direitos da Criança, o brincar, ele é um direito porque é o que é a maneira como a criança aprende. Então, é aquilo que eu costumo falar, a gente está brincando, mas a gente não está de brincadeira, porque a gente tem uma intenção pedagógica. E qual é a nossa intenção pedagógica? Desenvolver, por exemplo, a educação socioemocional, como, por exemplo, a gente dá as ferramentas necessárias para as crianças terminarem com um conflito, para as crianças gerenciarem um conflito. Então, é importante a criança saber que ela pode sentir raiva, ela pode ficar com raiva que ela perdeu, ela pode ficar com raiva porque o amigo queria brincar, ele queria brincar, vamos dizer que eu estava falando da história da balança, ele queria brincar na balança, mas agora a balança está ocupada. Ele pode ter raiva. Agora, o que ele não pode é o que ele tem que pensar é a maneira como ele vai reagir. Então, uma coisa é ele ficar com raiva que ele perdeu, mas não é por causa disso que ele tem o direito de pegar o jogo e jogar no chão e pisar em cima. Ou que ele tem o direito de morder a criança, né? Porque a criança, né, no automático, ela fica com tanta raiva que ela não foi na balança, da primeira criança que passa na frente dele, ele morde aquela criança, gente, que não tá nem sabendo o que tá acontecendo. Entendeu? Então, sentir raiva você pode. O que você não pode, o que você tem que controlar, você não tem que controlar a sua raiva, você tem que controlar a maneira como você reage a essa raiva. É a maneira como você reage a esta emoção. Então, você pode, de repente, ficar. Porque tudo depende do temperamento que a criança tem, né? Então, é aquele negócio. Se a criança tiver um temperamento explosivo e
a gente chegou a hora de brincar, então agora é o momento que as crianças vão brincar, brincadeira livre. Cada criança pode escolher onde vai brincar. Isso é extremamente importante, porque as crianças elas têm que ter essa capacidade de escolher o que elas querem brincar. E não ficar andando de um lado para o outro sem saber com que brincar. Eu não sei o que eu faço. Ah, isso daqui é tão chato. E tem uma prateleira cheia de brinquedo e cheia de jogo, e a criança não sabe o que fazer com aquilo. Então, a gente tem que ajudar ela no autoconhecimento para ela saber o que ela gosta. E se ela ainda não sabe, então vamos experimentar. Então, a professora, também é o papel da professora introduzir estes brinquedos que estão ali à disposição delas. Porque tem muita professora que acha que brincar é natural do ser humano. Ah, você põe lá um monte de jogo e a criança pega o jogo e ela já sabe o que fazer. E ela vai brincar. E elas vão sentar juntas e aquilo vai super funcionar. E só que não. E daí a criança fica lá perambulando pela sala, ou que nem umas crianças que eu tinha no começo do ano, teve uma vez que eu tive uma. Na verdade, olha, eu vou te falar bem a real, é assim. De alguns anos para cá, eu reparei bastante que as crianças chegam na escola sem cultura de brincar quase nenhuma. Assim, são poucas as crianças que elas sabem usar aquele brinquedo que está lá. Então a criança está lá, a criança tem um brinquedo e ela sabe, eu tenho um brinquedo de montar. Daí ela senta e monta um carrinho. E ela monta uma casinha, e dela já tem um bonequinho, e ela brinca com aquilo. 90% das minhas crianças que chegam na minha escola, isso já faz alguns anos, chega o momento da hora do brincar e elas veem uma prateleira cheia de brinquedo, daí a gente tem uma parte lá, um cantinho nosso, que é o cantinho da família, que daí a gente tem uma boneca, que a gente tem um fogãozinho, então é para brincar de casinha. E as crianças entram e a gente tem um cachorro de pelúcia, tal. E quando eu vejo, sabe o que essas crianças estão fazendo? Elas pegaram um cachorro de pelúcia e estão arremessando de um lado para o outro. O outro pega a boneca pelo pé e lança. Eu falo, gente do céu. E daí no começo do ano a gente está tão sobrecarregado, porque são assim 21 crianças, das quais 3, 4, sem brincadeira, 3, 4 sabem brincar e as outras não sabem brincar. E daí fica eu e a assistente de sala assim, Jesus! Esse momento, que era o momento para as crianças, era o momento das crianças experimentarem, das crianças estarem descobrindo novas estratégias e se divertindo e aprendendo, as crianças estão aloprando na geral. Você fala, caraca! E aí? Como é que é isso? E daí a gente descobriu não, né? No caso, quando eu fiz a minha especialização em educação socioemocional, foi daí que eu percebi que realmente as crianças, e cada vez mais, as crianças estão precisando dessas ferramentas para viver no social e para brincar. Daí você fala, mas brincar é um direito inegável da criança, uma declaração internacional. Cara, mas a criança não sabe brincar. Por quê? E daí eu fui estudar também isso, porque eu fiquei passada. E daí o que acontece? Acontece que cada vez mais as famílias são menores. Então a criança já tem cada vez mais menos contato com outras crianças da mesma idade já dentro do âmbito familiar.
Cada vez mais é a mãe e o pai trabalhando o dia inteiro, e essa criança, ou ela está numa escola que daí isso não pode, aquilo não pode, está tudo regrado, e a criança tem pouco tempo para ela experimentar, e os cuidadores têm pouco tempo para introduzir as brincadeiras e ensinar, porque tem muita escola, gente, eu recebo mensagens de pessoas perguntando como é que eu faço para alfabetizar a criança de 3 anos. Tem gente querendo ensinar a criança de 3 anos a ler e a escrever. É uma pressa de apagar um incêndio que eu não sei qual é. Gente, vamos ensinar essas crianças a brincar? Vamos ensinar essas crianças a se socializar, a trabalhar com a criatividade e a imaginação. E tudo isso a gente está também ajudando na alfabetização, mas no caminho da criança de 3 anos de idade, não na intenção da criança de 4 anos de idade. A gente está sempre alfabetizando, porque para alfabetizar, a criança precisa ter pensamento criativo, ter imaginação, ter capacidade auditiva bem desenvolvida, a coordenação visual, a percepção, a orientação espacial, tudo isso também faz parte. E o que tem a ver a educação socioemocional, a inteligência socioemocional com tudo isso? É o primeiro passo para aprender. A criança ela só aprende quando a criança ela só aprende quando ela está se sentindo bem, quando ela está se sentindo feliz, quando ela se sente acolhida e segura. E ela só vai se sentir acolhida e segura quando ela estiver num lugar bem estruturado e onde ela percebe que o adulto que está lá cuidando dela sabe o que ele está fazendo lá. Então, por isso que eu falo que as intenções pedagógicas são muito importantes. Então, como é que a gente vai fazer? Quando a gente for ter a intenção pedagógica e quando a gente for brincar, a gente tem que trazer isso do conversar, do dialogar, que nem eu estava falando antes, de você ter um autoconhecimento para você saber aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. Agora, se você percebe que a criança chegou dentro da sua sala de aula e ela tem um monte de brinquedo lá para ela brincar e ela não brinca, é porque ela nunca foi apresentada a nenhum desses jogos que estão aqui. Isso não significa que ela não joga na casa dela ou que ela não brinca. Ela brinca, mas com os brinquedos dela. Então ela conhece aquele mundo dos brinquedos. Normalmente na escola a gente tem outros brinquedos e outros jogos, né? Porque daí a gente já tem um jogo que precisa de mais, que tem mais uma intenção ali de aprendizagem e tal. Então é super importante que a criança, que você, como professora, introduza esses brinquedos e esses jogos para as crianças poderem experimentar várias maneiras, várias formas de brincar e interagir socialmente. Olha lá, educação socioemocional. Então, você tem que dar ferramenta para ela interagir socialmente e para ela escolhe e ela brinca, então a gente já deu um passo. A gente já trabalhou o autoconhecimento, a gente já está trabalhando uma nova forma de socialização. Isso, por exemplo, é uma forma, uma das, um dos pontos que eu estava falando da brincadeira, né? Que a criança vai e joga os brinquedos, porque ela nem sabe como é que faz aquilo. Então, observa isso, porque hoje, por exemplo, aconteceu que a professora ficou doente
e eu tive que substituir, não, eu tive que, como a sala dela é do lado da minha, a gente combinou a gente tem um combinado lá na escola, que daí as crianças, e se a escola não consegue nenhuma professora do dia para a noite para substituir, a gente não manda as crianças embora, mas a gente consegue fazer um bem bolado ali, que a professora fica com uma auxiliar de sala que já conhece a sala, e a professora assume a outra sala e fica ali todo mundo meio junto. O fato é que hoje eu fiquei na sala da outra professora, que eu nem conhecia as crianças. E daí eu não tinha preparado aula para aquelas crianças, né? E como as crianças elas não me conhecem, então a criança ela tá sempre te testando, né? E criança, gente, de 5 anos, elas vão te sabotar, cara, porque elas vão te sabotar, porque elas vão testar se você sabe o que você está fazendo ali. E o fato é que hoje, por exemplo, eu percebi que, como eu não conheço aquela sala, eu não sei quais são as regras daquela professora. Então, e daí eu vi também que a professora ela nem tem tantas regras e que as regras são bem diferentes da minha. Minha Nossa Senhora. Eu saí daquela sala de aula hoje que parecia que um trator tinha passado por cima de mim. Porque as crianças, elas estavam com bastante problema na hora de brincar. Eu vi que ali era um tema que a outra professora, que eu sei que ela é bem focada no conteúdo. E conteúdo, gente, eu queria até falar uma coisa, vou até trazer aqui um pensamento para vocês, uma reflexão, que não sei se vocês já pararam para pensar, que chama educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Educação infantil não é ensino infantil. Então, a gente está realmente educando ainda essas crianças para a vida, no social. Você vê que na educação infantil, a gente ensina a ir no banheiro, a lavar a mão, a comer, né? Porque a educação infantil ela está dividida em 3 etapas. As 2 primeiras etapas, ela é bem educação mesmo, né? Está ensinando a nossa cultura, a cultura do comer, como é que a gente come, como é que a gente toma água, como é que a gente vai no banheiro, que daí a gente escova os dentes, não é? Tem toda uma educação ali. Na terceira etapa, que já é mais essa minha área, que é onde eu tô ali trabalhando bem forte, que é a que eu mais gosto, que é que nem eu falo para o meu diretor, que eu gosto das crianças grandes, pequenas. Eu gosto das crianças pequenas, mas as grandes, eu sempre falo, né? Que não são as pequenininhas, né? Que eu gosto da educação infantil. Entendeu? Mas eu gosto da terceira etapa, que é a que eu trabalho já faz anos e é a que eu mais gosto, que eu mais me identifico. Essas crianças, a gente está nessa transição. Então, a gente está passando de educação para ensino. Então, a gente está preparando essas crianças a terem uma alfabetização de sucesso, a ter um ensino na matemática de sucesso. A gente está trazendo as ferramentas para ter essa vida social de sucesso. Então, a gente está bem no meinho ali. No começo do ano letivo, quando as crianças são pequenininhas, a gente ainda está bem em educação, e daí a gente está ensinando a brincar, a gente está mostrando como é que faz, como é que se joga, como é que conversa, que você pode sim sentir raiva, mas o que você tem que controlar é a maneira como você sente essa raiva, né? Você pode sentir raiva, mas não é por isso que você vai bater no amigo. Isso não pode, isso não é legal. Isso você tem que controlar. Você tem que controlar como você reage às suas emoções. Você não tem que controlar emoções. Você pode sentir raiva, você pode sentir frustração, você pode sentir tristeza, inclusive
Inclusive, todos esses sentimentos, eles são importantes na nossa vida. A nossa vida como ser humano, a nossa vida como criança, gente, na nossa vida, entendeu? Por quê? Uma pessoa, o medo, por exemplo, por que a gente sente medo? O medo é um alerta. Então, a gente tem um alerta ali. Opa, tem uma coisa aqui diferente. Eu tenho que agora ver. Que coisa é essa diferente? Essa coisa é perigosa para mim ou não é perigosa? Né? Para mim, ser humano como vida, né? Isso vai me matar, né? Isso é um penhasco, né? Tá andando, opa, apareceu um penhasco. Parei, opa, penhasco perigoso. Faz a volta, vai para outro lado. É importante ter medo. E não, uhul, penhasco, vamos ver que bicho que dá. Não, né, gente? Então, sentir medo é importante. Mas você tem que ter, mas isso não significa assim, opa, apareceu alguma coisa diferente da minha zona de conforto. Opa, coisa estranha, tenho medo, não faço. Entendeu? Não. Então, tem que ter tudo, tem que ter um balanço. Então, você não pode ser a pessoa que tá sempre tudo super bem. Vamos passar um pano quente em tudo e tá tudo joinha. Não, gente. Então, você não vai estar tudo sempre alegria, ou tudo sempre tristeza, ou tudo sempre eu tenho medo, opa, não faço nada, não saio da minha zona do conforto porque tá tudo aqui. Quem não sai da zona do conforto não evolui. Eu queria te falar isso. Quem não sai ali da zona do conforto não evolui. Então a gente tem que sempre encontrar o balance, né? O equilíbrio. A gente tem que encontrar o equilíbrio, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Então, eu tenho que saber que tem dias que eu estou feliz e tá tudo bem, e tem dias que eu estou triste, sim, e tá tudo bem. Então, eu tenho que pegar essa tristeza, eu tenho que saber pegar essa tristeza. Por que eu tô triste? O que aconteceu? Por que eu tô sobrecarregada? O que está acontecendo? Eu estou sofrendo bullying do diretor? O diretor está fazendo isso de propósito ou é porque o diretor também não tem nenhuma capacidade de te ajudar? Sabe assim? Você tem que sempre saber parar e observar. Por que eu estou frustrada? Por que eu estou muito feliz? Estou muito feliz. Esse negócio de. Por né, tem gente que está tudo super bem, porque lá na África. Lá na África o pessoal tá morrendo de fome, gente. Não, sabe assim, tipo, tá, eu sei que lá na África as pessoas estão morrendo de fome, tudo bem, eu não posso fazer nada por isso, eu sinto muito. Mas, neste momento da minha vida, eu não tenho que ficar sempre só vendo Poliana, né? Tudo sempre, tudo muito bom. Não, gente, você tem que saber esse equilíbrio. E a gente tem que trazer isso já para nossas crianças. Para quando acontece, por exemplo, que era o que eu estava falando dos temperamentos, né? Porque tem temperamento de criança que tudo que acontece, a primeira sensação que ela tem é aconteceu alguma coisa e eu tenho que me proteger. E daí, então, tudo para ela é uma ameaça e ela vai dar uma porrada. Então, ela quer ir na balança. Tem a outra criança, porrada na outra criança. Assim fácil. Entendeu? Porque é o instinto dela, porque é essa a. O temperamento dela é esse. Agora, tem a outra, por exemplo, que ela já tem um temperamento que ela já é mais introspectiva. Então, ela tem uma criança na balança, e daí, porque eu nunca posso ir na balança. Eu nunca. Né? Quem não tem essa criança que não fala, eu nunca fui na balança? Fala, como não, gente? Ontem mesmo você foi na balança.
Mas para ela é tudo eu nunca pude. Eu nunca fui o escolhido na brincadeira. Porque é o temperamento dela. E daí você tem que trazer a realidade, dar a ferramenta para essas crianças para ela parar e pensar: será que você não foi? Vamos pensar? E ontem? Ontem você foi. Então, assim, eu entendo que você queria ir agora, mas agora não dá porque a outra criança tá, né? Mas lembra que a gente tem uma regra? E lembra que lá quando você introduziu essa história da regra, você já conversou com as crianças o porquê que existem regras, né? Porque tudo a gente começa numa introdução, tudo a gente começa no primeiro passo. Então, o que eu quero te falar, né, resumindo, porque você vê que é assunto que não acaba mais, é bastante coisa para falar. O que eu queria falar aqui é justamente da gente parar para pensar, e nesse momento que está todo mundo sobrecarregado e que a nossa saúde mental, ela tem realmente razão de estar sobrecarregada e da gente não ter esse apoio. Mas, nesses momentos de crise, a gente tem que saber que a gente tem que ter as ferramentas certas e a gente tem que se carregar das ferramentas certas para a gente poder sair da melhor forma possível e o mais rápido possível deste momento, dessa situação, para a gente ter uma qualidade de vida adequada. E eu posso garantir para vocês que quando você começar a introduzir com segurança a inteligência socioemocional na sua sala de aula, a sua qualidade de vida vai mudar e vai aumentar e vai passar para um outro grau que você vai se sentir muito aliviada e você vai ter o tempo suficiente para cuidar da sua vida pessoal, que é o que é a minha maior intenção. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula de hoje. Como vocês percebem, eu falo bastante. Tá legal? Foi ótimo estar com vocês aqui hoje. E se alguém já tiver alguma pergunta, já dá aquela perguntadinha aqui embaixo nos comentários para quem está assistindo essa aula depois, que eu vou responder. Eu respondo todos os comentários um a um. Quem está aqui no YouTube, quem está aqui no Facebook, deixa aquele joinha. Quem está aqui no Instagram também, marca o coraçãozinho. Tchau, tchau.